O Museu Nacional ele está incorporado à Universidade do Brasil desde 1946, hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por isso, então, obedece toda a estrutura acadêmica da universidade, que conta basicamente com departamentos. No nosso caso, nós temos o departamento de Antropologia, Botânica, Entomologia, Invertebrados, Vertebrados e o departamento de Geologia e Paleontologia. Além disso, nós temos também uma biblioteca muito importante que contém obras raras. Bem, para começar a nossa visita, eu gostaria de convidá-los a conhecer o item de maior peso do Museu Nacional. Aqui, o maior e primeiro meteorito brasileiro, o meteorito de Bendegó. Ele pesa 5,36 toneladas e foi o maior meteorito até agora descoberto no Brasil. Ele foi descoberto por um menino em 1784, no sertão da Bahia, e foi com muita dificuldade que ele conseguiu vir parar aqui no museu mais de 100 anos depois e algumas tentativas. A primeira tentativa foi frustrada. Ele caiu dentro de um riacho, ficou por lá 100 anos. Até que Dom Pedro II resolveu montar uma comissão de especialistas para trazer o meteorito do sertão da Bahia para o Rio de Janeiro. A epopeia, que durou 1 ano, envolveu trabalhadores, parelhas de bois, trens e navios. E o Bendegó ficou tão famoso na época que olha quem tirou uma foto ao lado do meteorito? Albert Einstein, esse de terno branco. Os meteoritos, eles penetram a atmosfera e na passagem da atmosfera, o atrito com as moléculas de ar da atmosfera faz com que ele fique incandescente e ele fique luminoso. Durante esse período que ele está luminoso na atmosfera, ele é chamado de meteoro. E quando cai aqui na Terra e é recuperado, é um meteorito. Qual o mais feroz? Nós estamos aqui na frente de uma das maiores feras que já viveu no nosso planeta. É o famoso T-Rex. Esta réplica, que é baseada no material encontrado nos Estados Unidos, representa um dinossauro que viveu em torno de 66 a 67 milhões de anos atrás. E ela, além de ser uma réplica importante no sentido de pesquisa, ajuda a gente a entender um pouquinho mais de como eram esses dinossauros, ela mostra em diversas partes do crânio perfurações. E isso é uma evidência direta que a vida de um T-Rex, que estava no topo da cadeia alimentar, não era nada fácil. Ele brigava muito com outro T-Rex, por território, por fêmeas e por presas. Ou seja, era um animal que, apesar de ter alcançado algo em torno de 14 metros, não tinha uma vida fácil. Vocês já ouviram falar das preguiças, não é? Nós vamos agora olhar no andar superior uma preguiça gigante. Vamos lá? Estamos na frente de um animal de grande porte. Mas ao contrário do nosso T-Rex, aqui se trata de um mamífero, uma preguiça gigante que em torno de 12 mil anos atrás viveu na região da Bahia. A gente passa por várias representações de diferentes épocas que existiram no nosso planeta, incluindo um dinossauro primitivo, o Unaissauro, que foi encontrado em depósitos de 215 milhões de anos que existiram no Rio Grande do Sul. Agora nós passamos por um jacaré, o nosso jacaré azul, o Guariniçucos, por vários ossos de diferentes dinossauros e outros répteis, até a gente chegar ao que representa uma laguna de 110 milhões de anos que existia na região da Bacia do Araripe, mais especificamente no estado do Ceará, onde hoje encontramos plenamente o sertão nordestino. E nós mostramos aqui o Angaturama limai, que é um dinossauro carnívoro, se alimentando de um réptil voador, um pterossauro. Só que nós já chegamos ao final da sala sem ter visto o principal. Vamos voltar? Para apresentar
aqui a estrela das exposições do Museu Nacional, eu cheguei até a trocar de camisa. Nós estamos aqui vendo o Machacalisaurus topai, que é um dinossauro típico. Crânio pequeno, pescoço comprido, cor panzil e cauda também comprida. O Machacalisaurus topai foi encontrado na região de Minas Gerais, na região do Prata. Por isso, inclusive, ele tem o apelido de Dino Prata. E terminando, nós podemos observar uma reconstrução de como o nosso Dino Prata, ou Machacalisaurus topai, se apresentava em vida. Na sala do trono, era a sala que Dom Pedro I e Dom Pedro II tinham o seu trono colocado e recebiam para o beijamão. No teto tem representado Júpiter e sua majestade, né, cercado por uma série de figuras mitológicas. Nos 4 cantos estão representadas as virtudes cardeais: temperança, justiça, prudência e força. E, além disso, tem os diversos escudos das casas reais de Leopoldina, de Teresa Cristina, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Está aqui uma taça-cofre de prata dourada e que é encimada por uma escultura em coral, uma bela peça trabalhada e que é uma das primeiras, faz parte do primeiro acervo que foi entregue ao se criar o Museu Nacional por Dom João VI, que ali está representado. Que é a Sala Egípcia do Museu Nacional, que nós temos a maior coleção egípcia da América Latina, uma das mais antigas coleções das Américas, tem mais ou menos 700 objetos, quase todos eles vieram da região de Tebas, que hoje é a cidade de Luxor, no Alto Egito. Não pertence, a maioria não pertence a faraós, pertencem a sacerdotes, a pessoas que trabalhavam num grande templo do Egito, o templo de Karnak, onde era cultuado o deus Amon. Então, a maioria dos objetos aqui pertencem a pessoas que tinham uma função religiosa nesse templo. Um exemplo é esse caixão aqui, de uma mulher, né, que era uma cantora nesse templo. Ela tinha a função de cantar hinos e preces nos momentos de festividade religiosa, festivais. Ela foi mais ou menos mumificada por volta de 700 a.C. e foi dada de presente ao imperador Dom Pedro II, quando ele visitou o Egito, em 1876 ou 1877. Foi um presente que o rei do Egito, na época, chamado Ismail, Khedive Ismail, deu de presente para ele. E a gente tem nessas colunas aqui, nessas fileiras de hieroglifo, o nome dela, né, aqui no finalzinho. A gente sabe que ela se chamava Chamoensu. Nós temos também alguns animais mumificados, né, gatos, pássaros, peixe mumificados, que era uma prática comum numa época da história do Egito. Nós temos múmias de adultos, temos múmias de criança, os vasos que guardavam os órgãos mumificados. O caixão particularmente bonito é esse caixão do sacerdote Hori, a gente sabe porque tem o nome dele escrito. Ele é todo decorado com temas mitológicos, você tem os deuses, você tem cenas do mundo dos mortos, presagem da alma, você tem como se fosse um rolo de papiro, como se fosse o livro dos mortos desenrolado em volta do corpo. Essa que era a ideia, inclusive o caixão é amarelado assim para lembrar essa cor do papiro. Os egípcios acreditavam que os textos e desenhos do livro dos mortos ajudavam a afastar possíveis perigos na viagem para o além. Nós temos também no museu uma grande coleção de estelas, que são essas lápides, né? São marcos funerários, como as lápides que a gente tem hoje em dia nos cemitérios. Também tem um lado muito interessante, porque elas são repletas de inscrições, e pelas inscrições a gente sabe os nomes da pessoa, a função dela, dos familiares. Espero que vocês tenham gostado aqui um pouco da sala egípcia, e fica o convite para virem ver de perto aqui as nossas múmias, os nossos sacerdotes egípcios. Sala do compactador. O compactador é esse armário bem grande de aço, dividido em segmentos, e esses segmentos recebem o patrimônio do museu. Aqui nós temos uma caixa com borboletas do gênero Agrias. São borboletas que hoje, na região do Rio de Janeiro, estão difíceis de serem avistadas.
No momento, na Flórida da Tijuca, elas chegam a ser raras, já foram abundantes, e a Agres é uma borboleta que tem o hábito alimentar de ir em frutas maduras. Passando a uma outra caixa, também de borboletas aqui da Flórida da Tijuca, igualmente de borboletas bonitas, nós trocando o vermelho pelo azul. Nós temos aqui borboletas do gênero Prepona, são borboletas que são conhecidas com o nome vulgar de estaladeiras. E nessa caixa nós temos uma curiosidade em cima do nosso trabalho aqui no Museu Nacional. Podemos ver que esta borboleta aqui apresenta um colorido diferente das demais. Não é que ela seja diferente, nem que seja de outra espécie. Ela está aí montada, está preparada de cabeça para baixo, ou seja, está montada a expor a parte ventral dela, porque isso permite com que o cientista, quando vá analisar a caixa, o pesquisador, possa ver facilmente a face ventral e saber como é o bicho pela parte de baixo dele. Eu selecionei algumas espécies que achei interessantes para transmitir um pouco as dimensões da coleção, a importância e o peso que ela tem, e porque não devemos esquecer que as coleções têm um objetivo: preservar a biodiversidade, porque a única forma de preservar a biodiversidade é conhecendo a biodiversidade. É necessário que as pessoas venham ao museu, conheçam os nossos tesouros, conheçam a história natural, a enorme biodiversidade. Eu vou dar um exemplo aqui para os cariocas. Estas famílias eram bícidas. Existem no Corcovado, ao pé do Cristo Redentor, 1.200 espécies diferentes, 1.200 espécies. Na Europa toda existem 300. Então, numa mata secundária como é o Corcovado, que era todo café e foi replantado, existem 1.200 espécies. Salas onde tem material exposto relacionado ao setor de antropologia biológica do Museu Nacional. A gente tem aqui um material muito importante, que é o material relacionado à Lagoa Santa. E um desses materiais é o material conhecido popularmente como luzia, né? E tecnicamente como hominídeo da Lapa Vermelha 4, né? É um material que atrai muita atenção dos visitantes do Museu Nacional, que é a face da luzia, né? É uma reconstrução, na verdade, é importante ser dito isso, né? É uma reconstrução dita artística da face a partir do crânio. É um crânio bem alongado, tem uma face estreita, né? Uma face bem aprumada, não tem largura, apesar de estar quebrado, essas larguras anteriores dele são pequenas, e o estudo, na verdade, faz uma série de medidas e é um estudo que aplica um método multivariacional.